Dibradores e dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Hoje, antes de falar o que nós vamos fazer, eu vou pedir para os amigos se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e deixar a sua opinião depois do vídeo. Vamos lá. A proposta hoje é fazer o cara a cara do Grenal, que ocorre logo mais às 16 horas no estádio Beira-Rio, né, pelo primeiro jogo da final do Gauchão. Estamos aqui então com o Rodrigo Cordeiro, né, que é o dono da casa. Fala, gurizada. E estamos com ele, Fernando Eifler. É nóis, né, gurizada? É jogo no salão de festas, né? Bora. Mas olha aí, começou a provocação. Fernando 1, Rodrigo 0. Olha só. Então vamos fazer aquela nossa brincadeira, já que a semana começou com o brincante, né, do Fabiano Baldassi fazendo um cara a cara meio estranho. Então nós vamos fazer o cara a cara do Dibre da Vaca. Então espero que seja um vídeo um pouco mais curto, mas vamos lá. Sempre o Rodrigo dá o primeiro pitaquinho porque ele é o dono da casa, né? Então vamos deixar ele feliz, né? Alguém vai ter que ficar feliz. Espero que seja só o Rodrigo e não todo o time dele. Grêmio 2-0 na provocação. Não, eu sou isento. Então vamos lá. Marcelo, Lomba e Breno. Rodrigo Cordeiro. Cara, aí é complicado nessa semana aí que o Lombinha deu aquela ajudada com o Tátira lá. Mas eu vou de Lomba. Eu acho o Lomba um goleiro mais experimentado. Acho o Breno um bom goleiro, mas num contra um eu sou mais o Lomba. Eu acho que eu vou acabar sendo o voto, né, de Minerva aqui, né? Porque cada um vai puxar pro seu, mas Fernando, é a tua vez. Tá querendo fugir, né? Ele tá querendo que eu vote antes pra ele depois parecer que foi isento. Tô sabendo. Não, mas ele é o queridão. É que eu tô no papel de âncora nesse episódio, então eu tenho que votar depois dos amigos, né? Cara, eu fico logicamente, né, com o Breno, óbvio, Brenoyer. Mas... Cara, não sei nem porque a gente tá fazendo um cara a cara, na real, mas enfim, vamos lá. Mas é mais porque, tipo, a própria torcida colorada anda pegando muito no pé do Lomba. Embora, tipo, eu não acho o Lomba um goleiro desprezível, um goleiro muito fraco, assim, mas a torcida do Inter, a parte, pelo menos, eu vejo reclamando muito dele. E o Breno vendo uma fase muito, muito boa no Grêmio. Claro que recém começou, Sim. Não foram muitos jogos, mas a amostragem e o momento eu acho que agora é do Breno. Então temos 1-1 e eu vou votar com isenção, evidentemente, mas eu vou votar no Breno. Vou votar no Breno porque ele vem sendo mais decisivo do que o Marcelo Lomba. E o Marcelo Lomba seria um bom reserva para o Breno. Então o meu voto é do Breno neste momento. É voto do goleiro da Seleção Olímpica. Seleção Olímpica, exatamente, né? Então não tem o que dizer. E agora, Rodinei e Rafinha. Olha, eu não preciso nem fazer essa pergunta. Eu não preciso nem fazer essa pergunta, Lé. Cara, não precisa. Os números dizem por si só. Os números. Temporada 21. Quem é o maior líder de assistências? Rodinei. Ferreira. Não tem para ninguém. Ele é o cara da posição. Não, Ferreirinha é lá para frente, lá. E aí ele vai encarar uma pedreira. Também vai ser difícil para ele. Mas não, vamos ser sinceros. Cara, o Rafinha é muito melhor jogador do que o Rodinei. Não dá, né, cara? Nem a fase do Rodinei salva, não, né? Dá. Não dá. Mas é que assim, eu me lembro, tu falou assim, vamos pelos números, eu me lembro de um número de R$1 milhão que foi pago pelo Rodinei e ele ainda foi expulso, coisa linda. Fernando, vai lá, né? 3-0, o Rodinei, ele conseguiu tanto que o passe dele não diminuiu, né? O Flamengo, depois de todas essas pataquadas dele aí, não quis dar uma reduzida aí para de repente facilitar. Não que eu acho que o Inter fosse fazer um esforço para ficar com ele, mas, cara, não dá, né? Ele é queridão. Tem o Sarabia. O Rodinei deve ser aquele cara bacana no churrasco, deve levar uma carne legal, né? Deve liberar um Spotify pra gurizada, pra ouvir o Dibre e ouvir umas musiquinhas boas. Só, né? Mas pior que o Rodinei tem cara de que leva uma glacial pro churrasco, né?
Fernando. Não, e chega querendo pegar a Band dos guri, né? É isso aí. Isso aí, fazem propaganda para quem nem nos paga. Exatamente, vocês estão certos. É. Então, Preciso mesmo botar? não, eu quero ouvir tua voz, pelo menos, né? É Rodinei, né, cara? É óbvio. Opa, pera. Rafinha, né, cara? Não tem nem o que discutir. Tá, não preciso nem votar, então, coisa boa, me pouparam. E agora vem uma parada muito difícil também. Zé Gabriel e Jeromel. Rodrigo. Cara, Tá, vamos ajudar então. Vamos ajudar. Lucas Ribeiro ou Jeromel. Deu uma ajuda. Cara, o sistema defensivo do Inter é difícil, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, não tem como falar. Eu vou pelo voto que o Fernando for dar aí. Eu só vou com ele, só fecho com ele. Não, cara, essa é que não tem o que tentar defender, né? Infelizmente não tem como tentar defender. Não tem. Essa não tem que fazer. Tipo, o Jeromel, por tudo que fez o Grêmio, tudo que faz. E pelo enorme zagueiro que é, né, cara? Jeromel, não precisa nem falar nada. Sim, tem quase 2 metros, né? É enorme mesmo. Então, temos mais uma parada difícil, será? Cuesta e Juan. Rodrigo. Cara, Cuesta, aí eu acho que é uma das poucas posições para mim, né? Que o Inter ele tem uma soberania, vamos dizer assim. Eu acho que o Cuesta ele sobra não só pela questão de experiência, né? E pelo tempo de clube e tudo mais, mas pela cara, ele é um cara mais rodado, ele é um cara mais experimentado. Ele talvez seja hoje a principal referência desse setor defensivo do Inter, que tem muitos jovens e algumas mudanças ali, né? Sim. Querendo ou não, é ele e o Lomba que são os caras que estão há mais tempo, que tentam segurar o piano ali. E fora que passa por ele a saída de bola do Inter, muitas vezes, né? E acho que ele é um zagueiro firme, parou um pouco de bobeiragem, né? Que às vezes ele enfeitava demais, agora está um pouco mais firme, acho que está mais adaptado, então Cuesta com certeza. O problema do Cuesta é quando ele achava que ele era o Beckenbauer, só isso. Vai lá, Fernando. Exatamente. Nessa eu vou ter que acompanhar o relator, né? Que apesar da boa fase do Juan e tudo mais, está sendo um bom zagueiro, está indo muito bem. O Cuesta é o grande nome da zaga do Inter e tudo mais, e é melhor zagueiro que o Juan hoje, então é Cuesta fácil nessa aí. Não preciso votar também, mas o meu voto seria também de Victor Cuesta. Ele é decisivo na zaga e vem fazendo gols aí para o Inter, né, nos últimos jogos. Então é um problema na frente lá também. Outra parada complicada temos aqui. Moisés e Diogo Barbosa. Rodrigo. Cara, é complicado. Briga de foice no escuro. Sabe que depois que eu pensei, né? Vamos fazer esse cara a cara aí, eu comecei a pensar, não me botei numa boa, né? Não vim bem, né? Não vim bem armado. Não, será? Eu acho assim, ó. Eu acho que o Moisés, ele é um cara que ele oscila muito, né? Ele tem muitos altos e baixos dentro desse 1 ano e pouco que ele tá no Inter aí. Eu acho que ele tem vivido uma fase boa, certo? Eu acho que ele tem tido uma regularidade maior do que, por exemplo, o Diogo Barbosa e até, eventualmente, o Cortez, que estão revezando muito ali nesse lado esquerdo. Então, pela regularidade, não pela qualidade técnica, eu voto no Moisés. Tá aí pela regularidade, olha só. Fernando, meu querido. Cara, essa eu não sei, cara. Essa é difícil, cara. Essa é difícil, cara. Por que é difícil? Porque é difícil, porque são dois ruins, né? É que tu tem que achar um ponto melhor nos ruins, é complicado, né? Exatamente, olha aí. Olha aí, cara. Deus, é o fantasma. Novo. É o fantasma. É um fantasma. Enfim, acontece nas melhores famílias. A coisa é tão ruim nessa aí que o poltergeistzinho passou e tentou derrubar o âncora. O celular bugou. Nessa aí eu vou ter que apelar um pouco para a isenção que resta neste corpício. E eu acho que eu vou de Moisés, principalmente porque eu não quero ser uma pessoa hipócrita, e há alguns episódios
estávamos aqui debatendo que talvez Bruno Cortes tivesse que ser titular na vaga do Diogo Barbosa, que o Diogo Barbosa não vinha bem e tal. Então, tipo, se a gente não consegue botar o Diogo Barbosa como um titular certo do próprio time do Grêmio, acho que na comparação eu fico com o Moisés daí, apesar de não achar ele um jogador nada demais também. Então tá, também não preciso votar, já que... Mas votaria em... Definir. Cara, é que eu gosto de jogador bom. E o Diogo Barbosa é melhor, mas eu entendo a questão de momentos. E o Barbosa não vinha atuando, né? Até também porque pegou Covid, aquela coisa toda. Mas então o Moisés, pelo momento, passou raspando. Passou com um 6,5 na escola. Eu diria que com 6,1, aquela médiazinha 6 ali com 5,9 e o professor arredondou para 6. Uhum. Então tá, o Moisés passou com 5,9. Uma briga difícil. Dourado e Thiago Santos. Lembrando que o... os caras estão que estão, né? Os caras ainda fazem essa piadinha sem graça do Dourado. Que barbaridade. Lembrando que o Thiago Santos, ele saiu machucado na última partida, mas ele está relacionado, então nós colocamos ele aqui no nosso cara a cara. Rodrigo Cordeiro. Cara, é complicado. É complicado, eu acho, mais pelo momento do Rodrigo Dourado. Tá? Até no nosso último programa eu fui bem crítico com a participação dele, e não é só dessa partida, das últimas, né? E a gente pega que o Thiago Santos ele deu uma remodelada nesse meio campo do Grêmio, essa questão da proteção, essa questão da liberdade maior para o Matheus Henrique, para o Darlan, ou para quem estiver jogando ao lado dele. Então eu acho que o Dourado está num momento de declínio, não só técnico como físico. Ele aparenta estar bem mal fisicamente, assim, sentindo muito desgaste. Talvez seja pela forma como o Ramires esteja exigindo um pouco mais do futebol dele, que eu acho que ele não tem bola para fazer. Então eu voto no Thiago Santos, porque eu acho que ele faz o simples, ele desarma, ele é um protetor de zaga completo nesse sentido, e ele faz o passe mais simples, ele não tenta inventar muita coisa, e, cara, e tem se mostrado bem, com presença esses dias, fez uma assistência, então eu acho que o Thiago Santos fica com o voto. Fernando. Cara, eu vou ter que manter a coerência, né, que eu pensei para escolher o Moisés na posição anterior, que foi algo mais de momento, então, pegando o momento, eu tenho que concordar com o que o Rodrigo falou. Eu acho, sim, o Dourado mais jogador, o Dourado é mais completo do que o Thiago Santos, mas não sei se é o esquema do Ramires ou é a fase, simplesmente, do Dourado, mas o Dourado vem deixando a desejar. Estão querendo que ele crie jogada que não é a dele, e na parte defensiva ele vem dando bastante vacilo, coisa que justamente que o Thiago Santos corrigiu no Grêmio. O Grêmio parou de vacilar defensivamente com o Thiago Santos ali. Então, sim, pelo momento eu fico com o Thiago Santos, mas, né, se fosse pegar maior, daria fácil o Dourado, mas hoje é Thiago Santos. Então tá, não preciso votar. Agora temos um embate muito complicado, mas esse é o complicado no bom sentido, pela qualidade dos dois atletas. Temos Edenilson e Maicon. Acho que o Maicon pode entrar como titular nessa partida. Cara, Edenilson é meu voto, e eu vou explicar o porquê. Eu acho que ele, apesar de não estar, talvez, num grande momento, né? Ele está oscilando muito dos jogos do Inter, nas atuações dele. Eu acho que ele ainda é o principal referencial técnico desse time do Inter. Ele é o cara capaz de construir jogadas, de fazer aquele área a área, de estar próximo ao gol, ajudando a armar, e também puxando o contra-ataque, que em algumas partidas tu vê o Inter e normalmente começa pelos pés do Edenilson. Eu acho que ele é a grande figura técnica desse time do Inter. Claro, lembrando, né, que o Tyson, por exemplo, não pode jogar, e talvez tenha sido a contratação para ser esse referencial, mas no Campeonato Gaúcho e nas últimas temporadas ele vinha sendo o cara que
que revezava essa parte com o próprio D'Alessandro, né? Então eu acho que com a ausência do D'Alessandro, o Edenilson ganhou esse posto e tem sido o grande jogador, não à toa fez uma temporada 20, pedacinho 21 muito boa. Ainda acho que está encontrando a melhor forma dele jogar nesse esquema do Ramírez, mas eu acho que ele é o grande referencial do Inter. Destaco que o Maicon é um ótimo jogador, entendeu? Acho que é um cara que é um grande jogador também, mas a importância do Edenilson para o Inter, eu acho que é maior do que hoje a do Maicon. Acho que o Maicon ele já está num processo menor de importância dentro desse grupo do Grêmio. Sim. Fernando? Cara, tô concordando demais com o Rodrigo, tá ficando chato. Mas vou ter que concordar, porque hoje, vendo a forma que o Grêmio tá jogando, eu acho que o Maicon, no time ideal do Grêmio, talvez o Maicon não seja mais titular, com o Thiago Santos, talvez seja ou o Matheus Henrique mesmo, com o Jean-Pierre e outro meia. Então, Sim. vou tentar, eu fico com o Edenilson, até porque eu vejo no Inter o Edenilson mais na temporada passada do que nessa, é claro, mas como o balizador das atuações do Inter. Quando o Edenilson vai bem, o time joga bem. Quando vai mal, o time afunda. Então, Sim. eu acho que o Edenilson hoje ainda é muito mais importante pro Inter do que o Maicon pro Grêmio, no time atual, né? E o Edenilson tem sido também bem mais decisivo, tanto ofensivamente, quanto às vezes ajudando um pouco mais atrás. Então, nessa eu fico com o Edenilson. Tá aí, então não preciso votar. Me salvaram, coisa boa. Ia votar no Terano, Maicon, você né? Ia me votar no salva. Maicon. Oi? Tu votaria nessa? Essa é uma... Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu votaria no Maicon. A questão aqui não é de ser o melhor do que o outro, mas sim pela importância, né? Mas eu votaria no Maicon, porque o Maicon representa um Grêmio que não existia, né, com aquela posse de bola, com aquele Realmente. passe mais de qualificado, mas hoje, como o Fernando falou, o Maicon é menos importante do que o Edenilson para o Inter, mas o meu voto seria no Maicon. E, bom, nesse aí ganhou o Edenilson, 41 anos, como diria Gustavo Villani. Ah, ganhou o Edenilson, tem que dar uma zoada, né? Que vídeo maravilhoso. Quando eu tô meio na bad, eu coloco aquele vídeo, na hora eu fico Benzaço. excelente. Pá, fico benzaço, cara. 41 anos. Então, temos agora aqui um outro embate, Praxedes e Matheus Henrique. Rodrigo Cordeiro. Cara, esse para mim, acho que para mim é um dos mais difíceis, porque eu tenho muitas ressalvas com o Matheus Henrique e eu tento ser muito positivo com relação ao Praxedes. Então Nossa, se pudesse votar em nenhum, ele votava em nenhum. Cara, é bem isso. Vai votar no porque, Palácio. Eu acho. Dá para puxar o Maurício para essa, né? Não, porque assim, ó, eu acho que o Praxedes ele ainda não provou ser o meia que se espera dele, o jogador de retenção de bola, cadenciador, principalmente com o passe mais vertical. O Praxedes é um jogador que ele tem ele é importante nesse sistema de trocar, de girar lado, certo? Só que somente, entendeu? Ele não te dá intensidade, ele é um jogador que ele normalmente ele falha muito na parte defensiva, na marcação, tá sempre correndo atrás. E, cara, e o Matheus Henrique é um cara que se esperava muito, né? Até por ele vir naquela pegada do Arthur, aquele volante de construtor. Só que, cara, para mim ele é uma baita enceradeira, entendeu? Ele agora, com o Thiago Nunes, ele tá jogando um pouco mais avançado, acho que tá aparecendo um pouco mais de características dele, não tá precisando se preocupar tanto com o lado defensivo e tá focando um pouco mais no ofensivo. Então, eu acho que por esse detalhe de agora ele tá, de repente, jogando um pouco mais onde eu acho que ele pode render um pouco mais, eu vou votar no Matheus Henrique. Mas, cara, é aquele voto assim, a 0,1 para lá, entendeu? Fernandinho. Cara, nessa aí eu não acho tão difícil assim. Eu voto no Matheus Henrique, já adianto. Porque eu acho que o Matheus Claro, Henrique... né? Tu é gremista, vai votar no Matheus Henrique.
Então, um gremista safado, sem vergonha. Acho que eu não sei. Tomou uma barata, uma ofensa barata ainda. Toma. Tá louco. Até que eu tava pensando que responder, mas não cabe pro horário. Boa. Mas eu fico com o Matheus Henrique mais por um simples fato. Tipo, o Matheus Henrique já demonstrou ter qualidade, já demonstrou um bom futebol de uma forma mais consistente. E eu ainda vejo o Praxedes mais como aquela coisa do que ele pode ser, do que ele pode vir a render. Sabe? O Matheus Henrique já se tem uma ideia do jogador que ele é, do que ele pode fazer, como ele pode jogar. O Praxedes ainda eu vejo muito uma coisa mais especulativa, sabe? Tem tudo para ser um grande jogador, é um cara muito habilidoso, mas ele ainda tem que mostrar mais do que já mostrou para ser o cara que se espera dele. E sabe um ponto, Dani, desculpa te atrapalhar, que eu para mim, o Praxedes, ele ainda não é aquele cara do lado, né, do Edenilson, ele para mim, ele ainda seria num losango o mais avançado, e todo mundo insiste em colocá-lo ali como se fosse um volante meia que sai para o jogo, sabe? Então acho que isso também pesa bastante porque ele não joga onde talvez ele rendesse um pouco melhor. Tá aí, me salvaram, não precisei votar. Praxedes e Matheus Henrique. Então temos poucos minutos aí para finalizar esse episódio. Safado, mas ia votar no Praxedes, né? Cara, pior que não ia votar no Praxedes. Acho bom mesmo. Eu não consigo ver futebol no Praxedes ainda. Eu vejo ele assim, é um bom jogador, de repente esteja na posição errada, como o Rodrigo falou, mas eu preciso ver o Praxedes jogar. E o Matheus Henrique tem bastante potencial, como o Rodrigo falou, com o Thiago Nunes tem um crescimento aí, mas vamos ver. Então, né, temos poucos minutos aí para terminar esse episódio, então Maurício e Ferreirinha. Pode passar, né? Ferreirinha, né? Não precisa nem explicar. Não precisa nem explicar, é Ferreira, né? Porque é o Ferreira. Não, o Ferreira é o jogador que tem definido os jogos pro Grêmio, né, cara? Ele é o cara que tem carregado esse time do Grêmio. Até antes agora do Thiago Nunes, era os lampejos dele que salvavam o Grêmio, né? Exatamente. Não, se tu for ver hoje dos dois times, o Ferreira é o grande jogador entre os dois times. O Inter tá mais no sistema coletivo. O Grêmio, por mais que esteja melhorando o coletivo, ainda depende muito do Ferreira. Sim, concordo com vocês. Então essa foi bem fácil. Temos aqui agora um outro embate, lembrando que nós aqui que fizemos essa possível escalação de cada clube, né? Então, por isso que nós estamos fazendo esse cara a cara. Então, Rodrigo, Yuri Alberto ou Luiz Fernando? Cara, Yuri Alberto, jogador muito mais completo. Acho que pode jogar em qualquer uma dessas três funções e talvez ele pudesse até fazer uma frente pro Ferreirinha ali. Se jogasse na canhota, era meu voto. Não tenho dúvidas. Não, é que eu acho assim, ó, se espera muito desse jogador, tá? Eu acho que ele para mim, ele é o companheiro de ataque. Ele deveria ser o início do ataque do Inter, não o Marcos Guilherme, Caio Vidal, que se especula. Para mim, ele é talvez o jogador mais técnico que o Inter tem e aonde o Inter coloca muita esperança. Então, meu voto é no Yuri Alberto. Até porque também está num grande momento, uma boa fase. Né? Fernando. Cara, eu concordo totalmente com o Rodrigo, mas eu cansei de concordar com ele, então eu voto no Luiz Fernando. Ah, que sem vergonha! Eu vou ter que decidir isso. Que barbaridade. Isso é muita cachorrada, como diria Gil do Vigor. Eu já estava preparado. Tchac, vai lá. Tchac. Eu já tinha preparado o teu voto para o Idelberto, mas então o meu voto vai para o Idelberto, né, por tudo que o Rodrigo já falou. Eu vejo que é um jogador que tem muito mais qualidade que o Luiz Fernando, sendo também que o Yuri Alberto decidiu vários jogos para o Inter ali pelo final do Campeonato Brasileiro, né? Então, em Yuri quem Alberto... votaria Nando Terra? O Nando Terra? Ele votaria em qualquer um menos nos dois. E agora o último embate aqui. Thiago Galhardo e Diego Souza. Bom, hein? Bom embate. Rodrigo Cordeiro. Cara, isso é complicado. Porque eu acho que são talvez os dois maiores artilheiros dos últimos
das últimas 2 temporadas, né, no Brasil, cada um pelo seu lado. Cara, eu vejo uma vantagem para o Diego Souza em 2 quesitos, tá? O primeiro é a questão do posicionamento. Eu acho que o Diego Souza, ele sempre sabe onde estar dentro da área. Não à toa ele faz gol de cabeça, de primeira. Cara, respingou, ele faz, entendeu? Eu acho que nesse sentido, o Galhardo, ele é um cara que ele tem um pouco mais de dificuldade, mas ele, por sair um pouco mais da área, quando ele muitas vezes ele mostra um pouco mais de habilidade na conclusão, certo? O Diego Souza já é mais na batida forte, na cabeçada, coisa assim. E, cara, a questão da parede, da proteção, o Diego Souza, cara, é difícil tirar a bola dele. Eu acho que são poucos zagueiros que, durante um jogo de 90 minutos, conseguem ter mais vantagens individuais do que ele, entendeu? Então, eu acho que esses 2 pontos fazem com que o Diego Souza se destaque um pouco mais do que o Galhardo, apesar de que eu acho que é um dos duelos mais parelhos aqui, entendeu? Sim. Fernando. Cara, eu acho parelho, mas até certo ponto, porque, tipo, vendo a parte do Inter, pra mim, eu não escalaria o Thiago Galhardo, né? Pra mim seria o Yuri Alberto naquela função, né? Sim. Com o Galhardo talvez até no banco. Então, eu vejo o Diego Souza melhor que o Galhardo, um cara mais da função em si mesmo, e um cara mais decisivo, mais importante pro time. Porque o Grêmio hoje depende bastante do Ferreira e do Diego Souza para suas vitórias e seus gols. Apesar do Galhardo ultimamente estar fazendo bastante gols pelo Inter, né? Está indo bem. O sistema do Inter é um pouco mais coletivo que o do Grêmio. Então, nessa eu fico com o Diego Souza. Acho o Diego Souza mais decisivo. Eu concordo. Para fazer a alegria do Denilson, que não precisa votar. E tem mais uma coisa assim, né? O Diego Souza é aquele cara do último toque, né? Aquele último toque para finalizar a jogada. Normalmente o Grêmio se arma pelos lados ou pelo meio e é aquele tapa final. E eu acho que o Galhardo precisa de um refino maior na jogada para ele definir. O Diego Souza não, ele com um toque ele consegue definir. Exato. É isso, meus queridos. Então eu também não preciso votar, mas o meu voto seria no Diego Souza, porque, como vocês falaram, o Diego Souza é um cara ali da posição, se adaptou bem, né, como centroavante. Eu concordo que o Thiago Galhardo, ele não é um centroavante, mas sim um segundo atacante ali, que pode até desempenhar essa função que o Ramires trouxe para ele, né, que ele também já desempenhou com o Kudê em alguns jogos, poucos, mas também desempenhou com o Abel. Mas eu vejo, então, que nesse sentido, o Diego Souza venceria essa parada. Lembrando, né, que é só uma brincadeira aqui, né, mas o Grêmio teve 7 jogadores escolhidos e o Inter teve 4, né? Claro que isso não quer dizer nada, apenas uma brincadeira nossa aqui, uma resenha, né, antes do clássico Grenal de daqui a pouco. Meus queridos amigos, eu quero agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro. Feito, gurizada, e apesar dos meus colegas passarem a semana toda se vacinando, né? Olha aí, ó, o Grêmio ainda é, em tese, um time melhor que o Inter. Então, parem de cachorrada, parem de choradeira, né, os seus sem vergonhas. E vamos, Colorado, que hoje vamos ter que ganhar de qualquer jeito. Fernando. É isso aí, gurizada. Valeu, tamo junto. E, né, bora ganhar mais um Grenal, né? Porque precisamos, né? Precisamos manter a média. Sem Renato agora, mas a gente ganha, vai de novo. Confio. Vamos, Tricolor! Então era isso, meus queridos. Um grande abraço. Será que eu falo quem vai ganhar logo mais? Fala. Não, vamos deixar empatado aqui. Então, meus queridos, que é um grande abraço. Peço para os nossos amigos se inscreverem no canal, falarem aí se concordam ou não com as nossas escolhas aqui nesse cara a cara, né? Lembrando que nós fizemos essa projeção de time e aqui é mais uma zoeira nossa aqui e esperamos ter um grande clássico, né? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio pós-Grenal e tomara que tenha uma vitória tricolor, evidentemente. Grande abraço. É o mais isento do Brasil. É o tricolor mais isento do Brasil.
Que tenhamos um grande jogo, só isso. É isso aí. Feito, gurizada.